No fim de semana, eu recebi uma ligação muito interessante de uma usuária, de uma servidora pública, usuária do Serviço de Saúde Pública do nosso município, e ela me contou, bastante chateada, de que o ônibus que leva os pacientes da nossa cidade para Campo Grande saiu com vagas e chegou em Campo Grande com cadeiras vazias, poltronas vazias, sendo que outras pessoas do nosso município não conseguiram ir nesse ônibus, porque não tinha vaga. Ouvi a reclamação, inclusive a questões de quem tem plano de saúde, que já foi conversado com o prefeito, inclusive. Hoje de manhã, ao chegar na escola, uma outra funcionária, colega minha, veio braba com o mesmo assunto. Bom, quando duas pessoas diferentes estão falando a mesma coisa, onde há fumaça, há fogo. E ela me contou, essa funcionária da minha escola, onde eu trabalho, de que o marido não conseguiu vaga nesse ônibus, porque não havia vaga para ir a Campo Grande. Bom, duas pessoas, mesmo fim de semana, era sexta-feira, então procurei o nosso colega vereador Anderson Abreu, e ligamos, o nosso secretário de saúde, doutor João Nunes, e ele pediu alguns minutos, algumas horas, para averiguar, porque nessa não seria praxe, ou seja, os ônibus não poderiam sair daqui vazios, ou seja, com poltronas vazias e havendo pessoas na fila de espera. É claro que vamos respeitar isso, vamos dar o tempo, até porque sabemos que não há intenção, não há maldade em prejudicar alguém, então deve ter acontecido alguma coisa nesse sentido. Mas, também, neste ônibus, foram pacientes do Paraíso das Águas. Então, é estranho ouvir de que moradores de nossa cidade não puderam ir no ônibus, porque não tinha vaga, e a outra cidade usufrui de um benefício que seria nosso. Mas eu entendo a situação, o Paraíso das Águas também nos ajudaram muito com a ambulância, não é nesse momento difícil. Então, eu entendo tudo isso. E eu vou aguardar um posicionamento oficial, pelo menos uma ligação do doutor João Nunes, porque eu acredito que deve ter havido algum tipo de situação que possa justificar isso. Mas também, até para ser justo, é importante que se diga que existe uma prática ruim, também não é por maldade, mas alguns agendam nossa cidade e não vai, por algum motivo, mas não avisa. Entendem isso? Então, da mesma forma que a pessoa solicitou a vaga, seja pelo SUS ou por um plano de saúde, e por algum motivo ele cancelou, ele tem o dever de avisar. Até porque, para que a pessoa responsável pela lotação tenha tempo hábil de chamar o seguinte da fila. Então, também temos que ser justos nesse sentido. Assim como espero, e tenho certeza que terei uma resposta esclarecedora sobre o fato, e que se houve algum erro isso não vai mais se repetir, assim também aqueles que solicitam a vaga e que por qualquer motivo cancelem, têm que avisar para que a secretária de saúde ou alguém lá possa chamar o próximo da fila. Me concede uma parte, por favor, Sim. vereador? Então, hoje falando com a Mariana, a servidora Mariana, que está responsável pela regulação, ela me garantiu que vai ficar mais atenta a tudo isso que está sendo falado. Então, por telefone, ela garantiu isso. Mas, com certeza, nós aguardamos também o posicionamento do secretário de Saúde a respeito desta matéria. Ok. Então, peço que faça parte do meu pronunciamento. Como estamos falando de ônibus, nada melhor do que ampliar para os ônibus que levam e trazem os alunos para as escolas. Nós conversamos semana passada na reunião dos vereadores com quem está ocupando agora, o prefeito João, é muito João por metro quadrado, João Busoli agora, né? Porque é uma situação que está se repetindo, e alguns motoristas lá na região do Augusto Krug Neto e do Carlos Drummond chegaram no início até a trafegar pela contramão, ali naquela rua que é a Zanini, acho que é 25 ali, né? 20? Não, ali é 13. Bom, sei lá, seja o que for. Ali na Zanini, né? 15, muito bem. Chegamos a um acordo, então, na numeração. Chegaram a trafegar pela contramão, porque é cômodo para ele, motorista. Não quer dar uma volta numa quadra a mais, uma quadra a menos. Não tem isso. Primeiro que é ilegal.
Segundo, porque já foi feito um plano municipal de reordenamento das mãos, do trânsito. E as duas escolas, para obedecer o plano, fizeram investimento de um dinheiro que não tinha para colocar os portões na Rua 10, para que os alunos possam entrar e sair com segurança. Além disto, esses motoristas que teimam em entrar na Avenida 8 atrapalham o trânsito, porque até esperar aluno descer e sair, ele fica parado no meio da Avenida 8, porque tem os estacionamentos na lateral direita e em ângulo à esquerda. Então o ônibus ele faz um gargalho ali. Hoje ficaram de manhã, sexta-feira à tarde, ficaram 2 quadras do Zanini para trás congestionadas, porque um motorista resolveu parar em frente ao Augusto. E para piorar, o motorista que tinha um cadeirante não conseguiu sair, teve que esperar o ônibus sair da frente onde ele não deveria parar. É por isso que foi feito um reordenamento, e o local do ônibus parar é na Rua 10, e não na Avenida 8, que atrapalha a vida de todo mundo. E eu não quero ser grosseiro, mas quero ser objetivo, dizendo que a lei não foi feita para o conforto do motorista, foi feita para a segurança e conforto do aluno, e não do motorista. E nem vou falar do ônibus que bateu no carro da professora Roberta, bateu e saiu arrastando, e do outro que fechou o motoqueiro, e o motoqueiro desequilibrou e caiu em cima de um aluno. Nem vou contar isso. Então, como falei com o professor Guerino na quarta-feira, ele me garantiu que ia tomar providências, mas isso voltou a acontecer na sexta-feira. Estou agora pedindo que, de público, os motoristas tenham essa consideração, para evitarmos um mal maior ou uma situação mais complicada. Assim, quero que externar meu pesar para a família do senhor Joaquim, que faleceu, foi sepultado agora no final da tarde. Eu tive o privilégio de conhecê-lo, ele trabalhou na minha casa, na escola, sempre me ajudando de alguma forma. Enfim, quero aqui externar o meu nota de pesar à família do senhor Joaquim, e que Deus possa, na sua misericórdia, confortar a família nesse momento difícil. Quanto à questão dos planos do abono salarial, é importante lembrar que abono salarial ele não se incorpora ao salário, ou seja, não traz a médio e longo prazo benefício ao servidor. Então, nesse momento, por isso apoiei e concordo, poderia ser mais, mas também entendo que a situação financeira não privilegia dessa forma, mas o abono salarial ele é um quebra-galho, é um band-aid. O que significa dizer o seguinte, que o servidor público precisa ficar atento, porque esse mês de abril já deveria estar vindo uma conversa do sindicato para com o servidor com relação aos seus reajustes salariais. E nós já estivemos lá, junto com o vereador Anderson Abreu, e eu acho que o Wanderson também esteve lá no sindicato, o Mica acho que também esteve, não lembro do Mica lá não estava, né? Conversando com o presidente de que não é apenas um aumento que o trabalhador do município precisa pedir, é preciso estabelecer um plano de reposição salarial de médio e longo prazo. O que é isso? Tem que se pegar todo o percentual defasado, tudo que ficou para trás em termos de reajustes, de percentuais, somar, colocar na mesa do prefeito e dizer, olha, nós estamos a tantos porcentos defasados. O valor, o percentual em si, o presidente Márcio ficou de fazer essa conta junto com a contabilidade, até agora não nos mostrou. Mas o servidor precisa ficar atento, porque além do salário, além do reajuste do mês do ano passado, é preciso entender que tem que ser feito um plano de médio e longo prazo de reposição das perdas salariais. É evidente que você não pode chegar agora, dar uma rasteira no prefeito, meter o pé na garganta e dizer eu quero 50%, porque não tem. Mas a médio e longo prazo é a reposição salarial que tem que ser repensada. E com isso, não apenas ele, qualquer um outro que venha a ser eleito, vai ter que tomar os cuidados necessários para que a folha de pagamento contemple o plano que já foi estabelecido e assim sendo pago. Assim como o governo do Estado faz com os professores, as empresas fazem com os seus funcionários, o servidor público municipal não pode cochilar nesse momento. Tem que ficar atento e não se iludir com 5%, ou 2%, ou 3%, ou 4%, eu não sei quanto vai ser dado agora. Tem que se pensar no plano de reposição das perdas salariais dos últimos anos. Esse conselho foi dado ao presidente Márcio, né, e creio que
deve estar pronto, porque ele ficou de nos chamar para voltar a conversar, e nós estamos à disposição do sindicato e do servidor para brigar e lutar, enfim, tentar ajudar na reformulação da 040 e da 041 do nosso município. Quero aqui agradecer também e até mesmo informar que, conversando com o secretário de Obras, Orso, ele mencionou duas situações, porque nós fizemos algumas indicações sobre estacionamento, principalmente nas avenidas, e ele pediu que, primeiramente, fosse informado a ele com mais detalhes a legislação municipal, porque existem restrições para esse tipo de estacionamento. Então, tenham um pouquinho de paciência aqueles que pediram as indicações, porque nós apenas transmitimos o que as pessoas pediram. Nós vamos estudar as leis e dar os detalhes para o Orso, para que ele não faça nenhuma coisa errada e, ao mesmo tempo, possa ouvir e atender a população com relação ao estacionamento nas avenidas, esses que são em ângulo. Ele também informou que das máquinas, das patrolas, 2 estavam funcionando, uma quebrou, mas agora, quinta-feira, ela volta a funcionar. Então, logo, fim de semana, semana que vem, ele vai estar podendo atender a alguns pedidos que foram feitos para patrolar, para poder arrumar, melhorar um pouquinho as ruas, principalmente ali dos bairros que foram bastante prejudicados pelo volume das chuvas que caíram sobre nossa cidade nos últimos dias. Para encerrar, quero agradecer e dizer ao Félix que nós, no que depender de mim, nós já conversamos, inclusive lá, e que quero externar publicamente, de que para o próximo ano, Félix, o desafio seu é trazer um projeto junto com o Guerino para melhorar o atendimento do nosso município para com as crianças. Eu disse lá e vou dizer para que todos saibam aqui, que a quantidade de criança prevista, de 200 a 300, ela é superior à quantidade de profissionais que trabalham na educação lá, no treinamento. Então, eu acredito que pode ser feito um estudo melhor, junto com a CEMED, para que ela possa, em parceria ou de alguma forma, estar envolvendo mais as crianças nos esportes e fornecer a sua mão de obra qualificada, que são professores, em parceria, não em substituição, mas em parceria, para que haja um sucesso, um progresso maior nesse trabalho com nossas crianças. Lembre-se todos que, quando nós investimos na criança, no adolescente, nós estamos garantindo, a médio e a longo prazo, o sossego e o sucesso da cidade, onde vamos tirar rapazes e moças dos vícios, das drogas, da criminalidade, e será um homem, uma mulher decente, trabalhadora, que só tem a somar com a nossa sociedade. Assim, quero encerrar agradecendo a todos e desejando a todos uma boa noite.